preciso de verdade saber, porque senão a gente vai morrer louco. Muitas pessoas estão conscientes de que não tá bom, porque a gente não tá se sentindo bem. Então, o que começa a acontecer, e eu tô fazendo aqui para vocês, em primeira mão, pessoal, uma previsão de caminho de futuro regenerativo. As pessoas vão buscar mais comunidades. Eu acho que, assim, os líderes ainda não tiveram que enfrentar, os líderes modernos não tiveram que enfrentar o desafio de trabalhar com a diversidade. Isso é muito curioso, né? Porque o discurso de diversidade é novo. Ele não apenas observa o futuro, ele provoca a construção dele. Hoje, o Como Você Faz recebe Flávio Ferrari, uma das mentes mais inquietas e provocadoras quando o assunto é estratégia, inovação e cenários futuros. Ele já esteve à frente das maiores empresas de pesquisa da América Latina e hoje é professor de governança da inovação, conselheiro, idealizador do método Future Castle Stones e criador do canal Descolapso, onde provoca sem cerimônia reflexões sobre o colapso da nossa civilização e o papel da liderança no meio do caos. Hoje nós falaremos sobre como navegar no colapso aparente da civilização ocidental, imaginar futuros possíveis, liderar com estratégia em tempos de complexidade. E aproveitando, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o episódio, que isso ajuda bastante. E mais uma vez, um agradecimento gigante à Skillflow Educação Corporativa, pelo patrocínio aqui do canal, né? Uma consultoria especializada em desenvolver líderes e acelerar negócios com treinamentos, mentorias e soluções sob medida para organizações que querem jogar o jogo grande. Flávio, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Matheus. E deixa eu te começar, então, rapidamente, o que tem tirado o seu sono hoje? Olha, se tem uma coisa que não acontece comigo é perder o sono. Tem dormido bem. Eu sempre durmo bem, cara. Você é dos meus. Eu tenho um monte de preocupação, mas durmo que é uma maravilha. Aliás, conselho aos amigos, né? Sabe naquela lista de coisas que você precisa aprender ao longo do tempo? Lifelong learning. Já ouviram falar nisso? Lifelong learning, né? Está super na moda. Eu diria que nessa lista, uma das coisas importantes é a gente aprender uma certa disciplina em relação à vida. É a maneira de você... vou dar um passo atrás. A gente está vivendo uma época que todo mundo chama de época de hipercomplexidade, de incerteza. Tá? Algumas coisas são certas. Por exemplo, você tem que dormir, né? Senão vai ficar doente. Se você tem que dormir, vale a pena ter alguma disciplina nisso. Eu, por exemplo, reservo o meu quarto só para dormir. Eu não vejo televisão, eu não leio, eu não faço nada. Quarto, cama... Na hora de ir para a cama, meu corpo, minha mente, meu inconsciente sabem que eu estou indo dormir. Perfeito. Não tem jeito. Então, isso cria uma espécie de disciplina corporal e mental para que o sono venha. Porque a pessoa sabe, né? Esta pessoa que vos fala sabe que ela não vai desistir de dormir se ela for para o quarto, né? Sim. Então, normalmente eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo. Isso não me tira o sono. Agora, você pode me perguntar o que me preocupa enquanto eu não estou indo dormir. Né? Exatamente. Aí, sim. Olha, talvez a coisa que mais me preocupe hoje é a erosão da coesão social. E eu não sei, honestamente, digo para você, digo para aqueles que estão nos ouvindo, se é simplesmente que eu fui ficando mais velho e maduro e, portanto, mais capaz de perceber que o mundo é assim, ou se de fato isso vem acontecendo de maneira acelerada. Isso é um momento de confidência para vocês. Mas o fato é que a estrutura da nossa civilização ocidental, ela vem da nossa capacidade de se relacionar. Perfeito. Né? Do entendimento de que tudo vai funcionar melhor para todo mundo se a gente combinar entre a gente algumas concessões. Porque, claro, né, cada um de nós gostaria de satisfazer todos os seus desejos sem nenhuma restrição. Só que, né, numa situação social, eu tenho que combinar que alguns desejos eu vou ter que deixar de lado, né, porque eles demandam a participação, eventualmente, de outra pessoa. Né? Um direito meu significa que alguém talvez perca um direito para que eu tenha esse direito. Então, o que a gente combinou isso há muito tempo? Fazer aquele jogo do tipo, vem cá,
que você quer, o que eu quero. Vamos combinar entre nós, que você me ajuda, eu conseguir o que eu quero, eu te ajudo o que você quer, assim nós dois saímos ganhando. Eu podia querer um pouco mais, você também, mas nesta negociação em que a gente entra de acordo, somos 2 contra o mundo. E se a gente trouxer mais meia dúzia aqui, já são 6, né? Sim. Fazer, poxa, mas isso é o certo de fazer? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: quando se faz uma análise antropológica, uma análise sociológica da evolução dos seres humanos, você percebe que os modelos sociais mais eficientes para a preservação e desenvolvimento do grupo são aqueles que permanecem. Teve sociedades muito diferentes das nossas por aí. E cadê elas? Pereceram. Elas perderam em guerra, batalha, ou mesmo sobrevivência, né, no contexto natural. Isso já acontece hoje, normal. E vai continuar acontecendo. Quer dizer, o ser humano é super criativo, a gente vai criando, vai inovando na maneira de fazer as coisas, de se relacionar, e algumas coisas dão certo, outras não. Quando não dão certo, o grupo perece. Quando dão certo, o grupo vai embora. O que deu certo ao longo da história para os humanos foi a coesão social, foi o fato da gente ser capaz de combinar um jogo. Sabe quando tem aquele cara fortão, né, de 2 metros de altura, que ele pode o que ele quiser, né? O sujeito é mais forte que todo mundo. Né? Aí você fala, pô, o que a gente vai fazer com esse cara aí, né? Junta meia dúzia, chama o cara e fala, ó, você é mais forte que cada um de nós, mas 6 juntos, acho que a gente vai conseguir te dar um... Né? Porém, a gente gostaria de ter você no nosso grupo, porque nós 6 e mais você, se o pessoal da tribo já do lado... Não são 7, são 8. São 12 já, né? Então, olha, como você é mais forte, a gente dá um pouco mais de comida para você, a gente dá uns privilégios aí, mas fica do nosso lado, aí a gente não precisa brigar, tal, pá. Pô, ganha. Então, isto é o que fez a gente chegar onde a gente chegou, do modo geral. Isto está acabando. Sim. E vou marcar um ponto para isso. Essa conversa vai ficar longa nesse sentido. Romantismo. Né? Você teve iluminismo, teve romantismo. Iluminismo é aquela coisa, né, a razão, a idade da razão, que nos traz até a ciência atual, que é super importante. E o romantismo plantou uma semente que é, de certa forma, a semente que está destruindo a sociedade, que é a ideia de que os nossos sentimentos importam. Que aquilo que eu sinto é importante. Mas são. Não vou... Até certo ponto são. Eu não vou dizer que não é, mas como é que a gente exacerbou isto? Antes do romantismo, por exemplo, você não tinha casamento por amor. A ideia do casamento por amor, ela é recente. O casamento ele nasce... O meu filho Rodrigo, aliás, Platinho, está lá no YouTube, quem quiser acompanhar o canal do Platinho, a tese de mestrado de sociologia dele foi sobre o matrimônio, sobre a evolução do matrimônio. Então ele conta bem essa história. Tem até um livro publicado na Amazon. E nessa história, o casamento ele nasce... a monogamia, o casamento convencional, ele nasce como um acordo social para preservar patrimônio. Né? Para dizer, escuta, vem cá, né? A gente, estou aqui trabalhando, né? Fiz isso aqui, estou com a minha mulher, a gente construiu esse negócio aqui e tal, quero deixar para meus filhos. Né? A ideia de propriedade, a ideia de... Cara, a história é bem longa, então eu não vou entrar em muito detalhe, mas nasceu como um contrato. Não nasceu, a gente não casava porque a gente amava alguém. Se amasse era legal, mas a gente casava porque era conveniente. Não, os maiores exemplos disso são 6. Que até hoje ainda tem essas relações. Que ainda tem. Vou casar, vou dar minha filha em casamento, que é não sei o que e tal. Era isso. Era um negócio. Se desse sorte... Bisavós de muita gente aqui, bisavós, casaram dessa maneira. E ainda tinha um conceito por trás disso, que é o seguinte, casei, né? E é para sempre. Sendo para sempre, se a gente começar a se desentender, vai ser ruim para sempre. Então, eu vou fazer um esforço para não ser tão ruim. Né? Perfeito. Isso se perdeu. Se perdeu quando a gente começou lá no romantismo, dizer o seguinte, olha, não, o casamento tem que ser por amor. Eu tenho que amar a pessoa, tal. Aí começou a confusão, né? Porque, mas era conveniente que casasse com o outro, mas não ama, tal. Várias histórias, vários romances, todos já leram sobre isso daí. Isto evoluiu para o fato de que a gente começou a achar que a coisa mais importante do mundo somos nós mesmos. E eu não vou discordar disso, hein? Como você bem colocou. Peraí, mas não vou discordar. Na verdade,
cada um de nós vem para o mundo com uma única responsabilidade real, que é cuidar de si. Perfeito. Né? Você pode ajudar os outros, cuidar dos outros, pode. Posso ter uma causa? Pode. Mas cuida de você. Tudo isso é transferível. A única coisa que não é transferível é esta obrigação de cuidar de si mesmo. Então, tem na essência uma coisa importante aí mesmo. Sim. Né? Entretanto, vai se perdendo a ideia de que o outro também é importante. Né? De que o tal do contrato social. Uhum. Então, a gente cada vez mais vem evoluindo para a ideia de que o nosso ponto de vista, o nosso sentimento, a nossa necessidade é a coisa mais relevante, mais acima de qualquer coisa. Uhum. Isso promoveu e está promovendo uma infantilização da sociedade bastante grande, mas esse é um assunto, é um outro assunto paralelo mais longo aí. Então, no final da história, o que acontece? Tem uma expressão que se usa em filosofia que é a imantização do escatom, que é tornar presente, iminente, real, agora, o fim do mundo, mas no sentido de fim do mundo do paraíso, né? Tipo assim, olha, porque a gente tem a ideia das religiões vigentes é que um dia a gente vai ascender ao paraíso. Então a ideia é por que não ter o paraíso aqui na Terra mesmo? Uhum. Né? Então o paraíso é possível. As pessoas hoje não perceberam, não se deram conta, mas tem essa ideia de que seria possível ter o paraíso na Terra. Que o ser humano poderia ser não preconceituoso, podia cuidar dos outros, podia, sei lá, sua ideia de paraíso, né? Uhum. A minha ideia de paraíso. Então, paraíso é possível. Aí já começa um problema, porque minha ideia de paraíso é diferente da sua. Este é o ponto. Por que o paraíso da Terra, por que não está sendo possível a gente ter, né, esse futuro maravilhoso que a gente gostaria, esse paraíso na Terra? Porque você, Matheus, está me atrapalhando. Você não quer colaborar com o meu paraíso. Né? Exatamente. As pessoas estão se relacionando hoje desse jeito. Vou casar com uma pessoa, né, uma mulher, um homem e tal. Começamos uma relação, a pessoa não corresponde à tua expectativa. Ela não faz aquilo que você esperava que ela fizesse. Né? O seu vizinho não faz. O cachorro do menino que mora lá embaixo também não faz. O governador não faz, o presidente não faz, o sujeito que está dirigindo o carro do lado não faz. Cara, tá todo mundo louco. As pessoas... Pô, a gente podia ter uma vida muito melhor e ninguém faz o que tem que fazer. Sim. Cara, no meu conceito de paraíso, você tem o seu. Eu também não devo estar correspondendo à sua ideia de paraíso. Não. Então, não. Exato. Perdeu-se a ideia de que, cara, é assim, né? O ser humano é assim, as coisas são assim. Exato. E tudo que nos cabe nesse contexto, né? É o que a gente até estava conversando um pouco antes, né? Uhum. A gente quer ser vítima ou protagonista, né? Sim. Você quer ser vítima do fato de que o ser humano é humano, né? E age cada um com a sua individualidade e tal, ou você quer ser protagonista da história? Se você quiser ser protagonista, você diz assim, bom, escuta, o paraíso mesmo, do jeito que eu concebi, não vai dar muito certo, não. Mas eu posso ter o melhor futuro possível se eu trabalhar nesse caminho e negociar. Fala, Matheus, vem cá. Eu desconfio que a tua ideia de paraíso é diferente da minha. Tua ideia de futuro regenerativo, mas conta para mim qual é a sua, eu vou te contar qual é a minha. E quem sabe a gente negocia aqui e faz um bem bolado aí, um meio termo. Isso se perdeu. E a gente está vivendo um momento de erosão brutal da coesão social. Muito forte mesmo. Não é aqui só, é no Ocidente, no modo geral. Isso nos leva para a ideia de realmente decadência, né, do ocaso da sociedade, da civilização ocidental. Então, você perguntou o que é que, né, me preocupa, não chega a me tirar o sono, até porque não resolve nada. Se eu deixar de dormir, vai continuar acontecendo, certo? Sim. Então, posso deixar para pensar no dia seguinte, mas é isso que me preocupa. Todos esses problemas que ele vem acontecendo, eu pelo menos percebo que ele tomou uma velocidade muito grande de um tempo para cá, né? A gente realmente pegou nesses últimos anos, realmente começou a desmoronar esse modelo que a gente tinha, ou não, a gente só está despreparado, ou se despreparou do que vinha acontecendo? Essa é uma excelente pergunta, Matheus. Por quê? Porque, de fato, algumas coisas se aceleraram, particularmente a evolução tecnológica. Uhum. A gente hoje vive uma crescente percepção ou sensação de que as coisas estão muito mais complexas e muito incertas, porque quando você tem transformações acontecendo muito sistematicamente, você fica meio, mas o que vai acontecer daqui a pouco? Não sei, né? Uhum. Complexidade e incerteza sempre
fizeram parte da nossa vida. Agora estou voltando para trás de novo, para a vida da humanidade. A gente sempre viveu situações complexas e sempre viveu situações incertas. A certeza é uma falácia, é uma miragem. Só que com a aceleração da vida, do modo geral, né, que toda a tecnologia que a gente vai acumulando ao longo do tempo, ela foi aceleradora da nossa vida, né, desde que, sei lá, antigamente, se eu quisesse conversar com alguém, eu tinha que mandar uma carta, levava uma semana para chegar, agora você manda um WhatsApp. Né? Se eu quisesse, e ele ficou puto que ele não leu ainda. Ainda reclama, pô, faz 3 minutos que eu mandei. O cara não leu ainda. Não leu. Tem uma etiqueta para isso, né? Etiqueta de redes sociais. Tem, mas pouca gente respeita. Se você quisesse visitar alguém, você ia a pé ou de cavalo, né? Ou de charrete. Agora você cara, vai de avião. Né? Então, é inegável que as coisas se aceleraram. Nesta questão de aceleração e complexidade, a atitude que a gente pode e deve ter é assim, estamos nesse ritmo, mas primeiro, você está se colocando nesse ritmo. Você não precisa necessariamente ser uma vítima desse ritmo. Você pode ser protagonista desse ritmo de algum jeito, dar aquela parada estratégica e tal. Mas a principal questão para mim aí é assim, é tão rápido, e é tanta coisa, e é tanta informação, e é tanto conhecimento novo, que o que eu preciso de verdade saber? Porque senão a gente vai morrer louco. O próprio conceito que a gente estava comentando antes aí de lifelong learning, né? Aprendizado contínuo, então tem um monte de coisa para aprender. Comentei outro dia, acho que num post lá no LinkedIn, que, cara, sei lá, 10 anos atrás, falando muito tempo atrás não, 10 anos atrás a gente já tinha essa ideia de que, puxa, o mundo está muito acelerado, precisamos aprender coisas novas, né? Precisamos ficar permanentemente aprendendo. Lembro que, talvez, quando nasceu a internet, né, que ela ia não crescendo, ia acumulando páginas, aí, sei lá, em um ano se produzia mais informação no ambiente digital, na web, do que tudo que tinha sido produzido até aquele momento. Assim, foi uma revolução, né? A gente passou a viver a tal era da informação. Então é muita coisa. E aí qual foi a solução que a gente encontrou? Não, vamos fazer MBAs. Né? A gente se forma na coisa que a gente quer aprender, se possível, e depois continua estudando. E se quiser fazer um estudo formal, a gente faz um MBA, né? Uma pós-graduação, um mestrado, porque é tudo organizadinho, a gente se aprofunda naquele assunto novo que está nascendo, ou naquele mesmo, se atualiza naquilo que a gente aprendeu. Só que o MBA demora, cara. O MBA demora 2 anos. 2 anos, quer dizer, 10, 15 anos atrás, 2 anos era rápido para você se apropriar. Hoje não dá. Então, o que veio acontecendo depois disso? Você passou a inventar os cursos de especialização executiva. Isso. Então, já não é mais 2 anos, é 6 meses, né? E é um tema mais focado, você não precisa pegar toda a base e tal, vamos embora, porque eu não tenho mais 2 anos, né? Eu preciso de um curso rápido. Estou falando do que aconteceu nos últimos 6, 7 anos. Né? Só que 6 meses já ficou muito tempo também. Né? Sim. Então, qual é a solução atual? Uma das soluções atuais, é sobre isso que eu estava escrevendo, é mentoria. Falar assim, olha, eu vou chamar alguém aqui que entenda do que eu preciso entender e vou pagar para a pessoa me dar aqui 5, 10 sessões de conversa, me transferir a experiência, me orientar para poder me atualizar neste assunto em particular, e o outro assunto eu já pego uma outra pessoa e outra pessoa. Então, em vez de fazer várias, sei lá, cursos de extensão que vão levar 6 meses e tal, eu faço vários encontros de capacitação que vão levar 5, 6 semanas, mas com um período mais curto. Tal. É uma solução boa. Sim. Não dá certificado reconhecido pelo MEC, né? O MEC não dá certificado para mentoria. Então, para a questão da empregabilidade, né, como é o RH que resolve isso, né, o RH ele pode até achar bacaninha que você fez mentoria, mas ele ainda prefere que você tenha lá um diploma de uma faculdade bacana. Mas é um caminho, assim. Então, a grande pergunta, eu encerrarei meu ponto, mas o que é que eu preciso saber? Porque mesmo com mentoria, mesmo, né, ligando para os amigos, etc. tal, continua sendo muita coisa. E acreditem, a gente não precisa saber tudo. A gente precisa, algumas coisas, só saber que existe. Perfeito. Outras coisas, explorar um pouquinho mais. E algumas tem que dominar mesmo. Então, tem que investir para dominar, as que precisam ser dominadas, e tem que
gastar algum tempo explorando as que tem que ser exploradas e o resto, mantenha a curiosidade ligada. Sabe onde é que eu me informo pra caramba das coisas, assim, do que está acontecendo? TikTok. TikTok. Eu sou rato de TikTok. Né? Você fala, pô, mas que negócio lá é idiota. Porque não é, dancinha, cara. não é só dancinha. Não é, cara. Você tem gente bacana botando conteúdo lá, e independentemente disso, como eu trabalho com análise estratégica de cenários futuros e acredito que a base das transformações que o mundo passa é muito mais as pessoas, do que a tecnologia. A tecnologia é uma consequência mais do que uma causa. Isso dá uma grande discussão. O TikTok me ensina sobre pessoas. Porque Perfeito. tem milhares de pessoas do mundo inteiro lá, as mais diversas, produzindo os conteúdos mais diversos. Sim. E você percebe a tendência pelo uso de palavra que estão fazendo, pelo conteúdo que estão usando. Entendi. Com essa... Você até falou da mentoria, né? Vou puxar um ponto que é legal. Eu vejo, eu sou um exemplo disso. Eu vejo o quanto ela realmente dá umas mudanças muito boas e muito rápidas, que realmente você não coloca isso no currículo. Mas, por outro lado, também, aquele conhecimento que você teve é um grande aval, né? Que você teve para o RH olhar, né? Nas coisas. Agora, com essa velocidade, qual que é o próximo passo depois da mentoria? Com essa pressa da gente aprender. Com que horizonte quer que eu te responda isso? Tipo, nos próximos meses ou nas próximas décadas? Porque lá na frente, cara, é Matrix. Não, tô falando sério. E veja... Sim, eu dou risada, mas é meio de nervoso, porque é verdade. É verdade. E não é ruim, é o que é. A gente... nós todos somos transhumanos. Já somos, né? Eu acho que... O que é um transhumano? O transhumano é aquele que utiliza alguma coisa para aumentar o seu potencial natural. Né? Então, vamos pegar lá atrás. Quando é que a gente começou a ser transhumano? Quando a gente pegou a primeira pedra, o primeiro pedaço de pau e fez disto uma ferramenta. Sim. A gente assim, ampliou a nossa capacidade a partir de um artifício, certo. A partir de uma coisa que veio de fora. É claro que isso já evoluiu muito, né? Com ferramentas, armas, maquinários, né? Toda a tecnologia que está no entorno, mas por enquanto quase toda ela ainda é externa. Né? A gente traz de fora e estamos usando uma luva, estamos usando um exoesqueleto, estamos usando um instrumento para fazer uma cirurgia com robótica, tal, etc. Mas já tem bastante coisa sendo colocada dentro do nosso corpo. Né? Então você já tem implante cloquear aqui para possibilitar a melhora da audição para quem tem deficiência. Você tem válvulas que você coloca no coração, você tem... E tem coisas até maiores. Acho que é na Finlândia, que o pessoal põe o chip, que aí todas as suas informações financeiras, cadastrais, tudo ali no chip. Tudo aqui. Isso tem aqui no Brasil também. Não, mas lá é comum. Todo mundo tem isso. Né? Eu sei que tem no mundo inteiro aquilo. Eu citei lá porque lá é comum. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Realmente. Então, a gente tá evoluindo para isso. Tem uma série inglesa de televisão que tem tem essa pegada assim de... É um pouquinho mais para frente no futuro. Se eu lembrar o nome, eu te digo depois. Muito boa. E esse caminho que a gente vem trilhando, que também se acelerou, me levaria a dizer o seguinte: daqui a 40, 50 anos, boa parte das nossas capacidades serão ampliadas de maneira transhumana, de maneiras a nos transformar em seres humanos mais capazes a partir de artifícios. Eu falei só de coisas, né, eletrônicas, tecnológicas, mas medicamentos são isso. Sim. Hoje em dia, sei lá, quem tem condição e dinheiro toma um monte de coisa. Né? Porque você tem dois movimentos aí, né? Um movimento de transcender, de ser melhor naquilo que você faz, e um movimento de adequar, que a sociedade meio que impõe às pessoas que elas se comportem dentro de de padrões específicos, né? Por exemplo, a gente fala muito de diversidade. Está na moda, né? Não, tem que... Não, diversidade, claro, tal, bacana. Ninguém aceita a neurodiversidade. Ninguém aceita o pensamento divergente.
Verdade. A gente pode ter a diversidade desde que a pessoa... Ela pode ter gênero diferente, pode ter cor diferente, pode ter um monte de coisa diferente, mas ela tem que pensar bonitinho, ela tem que ser legal. Tem que pensar igual eu. Tem que ser compliant. Voltamos lá no começo, né? Tem que pensar igual a mim. É igual a mim. Então, se ela for fofa, for bacana que nem eu, ou se você é da tribo dos guerreiros, se ela for guerreira que nem você, tá bom também, entendeu? Mas a gente não aceita gente que realmente pense de forma diferente. Por quê? Porque a forma diferente é errada. Eu tenho que aceitar o cara que pensa errado, cara. Que absurdo. Ou que esse cara que fala esse absurdo aí. É o que a gente está vivendo hoje. Né? Então você tem toda uma indústria da psiquiatria produzindo medicamento para transformar as pessoas em pessoas adequadas. Como diz o pessoal que joga videogame, os NPCs. É o Non-Player Character. Sim. É aquela pessoa que fica ali, né, batendo ali, martelando para minerar o negócio, aquele personagem que fica andando para cá e para lá, tal, mas que ele não é o cara, ele não tem vontade própria. Né? Naquilo que eu acho super divertido quando você tem uma empresa que defende, bota lá no manual, não, diversidade, etc. tal, e ao mesmo tempo fala em fit cultural. Não, a pessoa tem que ter fit cultural. Peraí, você quer diversidade ou você quer fit cultural? Porque essas duas coisas juntas não casam, não dá, cara. Se você pretende trazer alguém que tem outra origem, outra educação, outra cultura, né? E isto é diversidade, não é só porque a cor da pele é diferente, ou porque o gênero é diferente, ou porque a preferência sexual é diferente, então você tem que estar preparado para aceitar que a pessoa é diferente, cara. Ela não tem fit cultural, é isso que é diversidade, né? E tem mais uma coisa que você pega aí, não adianta nada você querer um fit se você quer mudar, se quer crescer, é diversidade de pensamento, né? Então, se você está querendo um fit cultural, não necessariamente esse pensamento diferente, que é o que vai fazer você se mexer, mudar, você está aceitando, porque não tem o seu fit cultural. Mas veja, eu entendo perfeitamente que uma empresa, uma indústria, assim, queira gente que pense igualzinho, porque isto, do ponto de vista de produtividade, é melhor. Perfeito. Não tem briga, não tem discussão, tem uma tarefa para cumprir, todo mundo está alinhado, vai lá e faz. Perfeito. O que eu tenho como restrição é que a pessoa diga que ela está a favor da diversidade, porque ela não está. Esse conflito de discurso me incomoda. Né? O fato da empresa querer gente tudo igualzinho para fazer o trabalho, não tem nenhum problema com isso, exceto aí como consultor, como conselheiro consultivo, vou dizer, olha, isso é muito bom para entregar o produto hoje, para coisa imediata, para resolver aquilo que já está no trilho, está sendo produzido e tal. Para pensar no futuro, precisa de pensamento diverso. Eu preciso de alguém que discorde de mim. Isso é lá do tempo do Sócrates, entendeu? Quer dizer, você pega um filósofo, é interessante. Acho que nada insulta mais um filósofo do que você concordar com ele. Aí eu imagino que sim. Porque, assim... Eu te convenci já? Não, estou errado. É uma falta de respeito. Exatamente. Se eu te respeito como pensador, eu tenho que fazer um esforço para discordar de você, mesmo que eu concorde a priori. Né? Sim. Por quê? Porque aí eu estou contribuindo para a tua ideia, para que a gente evolua na sua ideia. Se eu chegar e falar, não, puta, você é genial, gostei muito do que você falou. Qual foi a minha contribuição para você? Nenhuma. Eu contribuí um pouco para o teu ego, provavelmente, né? Exato. Mas não para construir. Assim, tem que ter um esforço para dizer, tá, legal, vamos contrariar isso aí, vamos ver para onde é que a gente pode levar esse pensamento. Mas isso não existe mais, né? Não. A gente chegou num limite em que qualquer coisa que a gente fala pode ser considerada um insulto, E não é só a empresa, não. Você sabe que eu sou professor de pós-graduação, né, em 2 universidades, e está difícil dar aula. Imagina o seguinte, eu dou aula, um dos cursos dos quais eu participo de pós-graduação, eu dou aula de análise estratégica de cenário futuro. Análise estratégica de cenário futuro significa você, entre outras coisas, avaliar os desejos e necessidades dos seres humanos, né, o contexto em que a gente está vivendo e o retorno que as transformações podem trazer. Então, você começar a falar de desejo e necessidade de ser humano de maneira livre já é uma coisa complexa, difícil. Sim. Você vai falar de contexto, pior ainda, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de polarização ideológica. Mas é impossível você tentar imaginar cenários futuros sem pensar nessas duas coisas, sem chegar e discutir essa questão. Sim, claro. O que acontece quando um professor tenta abordar isso? Eu estou falando do ambiente acadêmico, pessoal. Polariza-se. Houve tempos em que o lugar onde a gente podia discutir ideias era na universidade. Era na universidade. Com certeza era lá.
Com liberdade. Porque era lá que você estava construindo o pensamento, lá que se discordava, lá que se debatia. Na minha concepção sempre foi, se lá isso não estiver acontecendo, não vai acontecer em mais lugar nenhum. Em lugar nenhum, porque lá é o lugar onde se constroem novos pensamentos. Não dá para fazer isso, porque se você fala, vamos começar a falar de... Essa conversa que a gente começou aqui, quando eu comecei a dizer que lá no romantismo, a ideia de você achar que o seu sentimento é importante e tal, isso é difícil de você discutir hoje numa sala de aula. É mais fácil, curiosamente, discutir esse tipo de coisa numa empresa do que numa sala de aula. Que a galera está polarizando na sala de aula? Tá, não é nem só polarizando, tá? Normalmente não é comum. Você não tem muita diversidade em faculdade top. Certo. Por quê? Porque é a vida, custa caro, então é um certo tipo de público que vai para lá. E até assim, pela própria imagem, né, pela própria reputação das escolas, quem vai para uma escola tem já um perfil semelhante. Né? Quem vai para a PUC tem características semelhantes, quem vai para a SPM tem características semelhantes, quem vai para a FIA, né? Então, perdão. Você tem, sei lá, quem vai para a USP, né? USP, eventualmente mais pensadores, FIA, eventualmente mais preocupado em ganhar dinheiro, em negócio. Eu estou estereotipando, tá? Não é para levar a sério, é só para mostrar que tem SPM, povo mais criativo, né? Marketing, comunicação. Na PUC, o pessoal que é mais sociologia, psicologia, né? Mais humanas. Então, cada um tem esse lugar aí. Então, você já não tem diversidade lá dentro. Ao não ter diversidade lá dentro, se você chegar numa faculdade, né, onde as pessoas vão ser mais de humanas, elas tenderão a ter comprado nos últimos 10, 15 anos as ideologias vigentes relacionadas com as ciências humanas. Né? Sim. Que tem gente que batiza de progressismo, tem gente que, sei lá, você dá nomes. Né? A gente hoje fala em conservadores e progressistas. Né? E se você quiser conversar sobre isso, o que é progresso? O que você está considerando que é uma evolução e um progresso social? Né? Eu estava comentando com você essa questão do casamento, da família e tal. Perfeito. A desconstrução da família tradicional é um progresso? Ou não é? Né? É uma boa pergunta. Do ponto de vista de estrutura social, não é. Né? Sim. Veja, eu não sou uma pessoa conservadora, assim, no sentido lato da palavra. Né? Sim. Eu só acho que a gente devia discutir o que é progresso. Assim, vamos dizer assim, progressista seria aquilo que nos leva para onde a gente quer chegar. Né? Aquilo que a gente tem feito nos últimos 20, 30 anos nos leva para a dissolução do mundo ocidental, da sociedade ocidental. Uma coisa que eu costumo dizer, o mundo dá voltas, né? A vida nossa é cíclica, né? E hoje, se a gente pega muita coisa, o que está acontecendo hoje, também aconteceu lá no passado, na decadência de Roma, por exemplo. Muitas coisas são semelhantes acontecendo, né? Então, já se provou que, eu estou falando, foi na decadência de Roma. Né? Então, realmente tem uma... realmente já está andando para isso. Tem um livro chamado Decadência do Ocidente, de um cara chamado Spengler, que faz exatamente essa comparação. Ele fala assim, ó, os sinais de derrocada dos grandes impérios do passado estão aqui presentes na sociedade ocidental. Então, agora, veja, de novo, não estou fazendo um juízo de valor. Eu estou só dizendo assim, eu sou analista de cenários futuros. Eu olho para isso e falo assim, a gente não está indo para um futuro legal. Assim, da minha percepção do que seja um futuro legal. Talvez seja da sua. Você tem muita gente que acha que tem que destruir tudo que está aí para fazer algo melhor. Para quem acredita nisso, a gente está indo para o lugar certo. Porque a gente está destruindo tudo que está aí. Entendeu? Isso. O que a gente vai fazer depois eu não sei. Mas é o que está acontecendo. Agora, poxa, mas não tem jeito, né? Não, claro que tem. A gente, no curto prazo, tem um monte de coisa positiva que pode ser feita. Né? A gente volta para a pergunta que você me fez, o que te tira o sono? Tal? Eu falei que eu durmo. Então, o que eu faço no meu dia a dia é o seguinte, aquilo que está fora do meu controle, eu não me preocupo, está fora do meu controle. Né? Eu preciso discutir o que eu vou fazer, considerando que aquilo lá não vou poder mexer. Já existe e está lá. Então, você pode fazer aqui no seu entorno. O que já está acontecendo? As pessoas estão
olhando, assim, essa coisa de erosão da coesão social, ela não é confortável. A gente, se por um lado não quer concordar com o outro lá que tem ideia diferente da gente e negociar com ele, né? Por outro lado, a gente está começando a viver momentos de solidão. Sim. Aliás, observem de um modo geral. 2 elementos assim, fundamentais, 2 indicadores importantíssimos de que alguma coisa muito errada está acontecendo. A gente tem uma epidemia de solidão. Perfeito. Isso em toda a sociedade ocidental, forte. Leia aí, procura, dá no Google, entra no... Aproveita que tem inteligência artificial agora. Entra no GPT, entra no Perplexity, entra no Manus, qualquer dessas inteligências, no Gemini. Pergunta lá, alguém vai te fazer um resumo disso. A gente está vivendo uma epidemia da solidão. E, ao mesmo tempo, está vivendo vamos dizer, uma fragmentação das relações humanas que, assim, me assusta a velocidade do que acontece. Para quem é da área de comunicação, marketing e tal, tem uma feira que chama SXSW, que é South by Southwest, tradicional Boa no sentido... pra caramba. Até há controvérsias, mas ela está lá, né? Ela existe e tal. E nesta feira, o que a gente tem é gente falando de aplicação de tecnologia, gente falando de como é que vai ser o futuro. A tecnologia, assim, a feira nasceu para ser uma feira cultural e virou uma feira de negócios, né? Mais presente ali. Mas este ano teve uma palestra de um sujeito, que lamentavelmente eu nem lembro o nome agora, que é um professor, creio que de Harvard, super famoso, tal, etc., mas que é meio popstar tal. E eu não gostei da palestra dele, eu achei que estava muito politizada, muito com foco no Trump, na política nesse momento norte-americano, que ele está pegando e tal. Mas ele fez um comentário que era sobre os jovens norte-americanos que estão trancados dentro de casa, não se relacionam, não querem ter namorada, ficam jogando videogame e sei lá, eu vou dizer só metade do que ele falou porque é desagradável. Foi, na verdade, a palestra, uma das palestras mais... como é que fala quando você não gosta de mulher? Você odeia mulher? Foi a palestra mais... a palestra desse cara, nesse SW, foi a palestra mais misândrica que eu já vi. Né? Misandria é o contrário de misoginia. É ódio aos homens. Ele culpou os garotos por estarem assim. Como se eles fosse culpa deles. Tá? Tem 1 ou 2 pessoas que estão agindo de uma maneira chata, você pode pegar no pé. Quando você tem uma coletividade supondo que ele tem razão, tá? Porque eu acho que ele extrapolou, não é todo garoto norte-americano que está assim, nem todo garoto brasileiro, porque esse fenômeno está aqui também. Mas quando você tem um grupo enorme, assim, significativo, de centenas de milhares de jovens trancados nas suas casas, sem querer socializar, jogando videogame, ele botou na lista lá, assistindo pornografia, uma coisa assim horrorosa. Alguma coisa está acontecendo. Isso não, assim, se olhar, é um problema. Tem um problema aí. Né? É um problema, e o problema não é de 1 ou de 2, porque se está acontecendo com 1, com 2, pode ser por um monte de razões, mas ainda assim, mesmo se fosse 1 ou 2, ou é porque a pessoa é neurodiversa, ou porque a pessoa sofreu algum trauma na vida, ou porque, sei lá, né? Ainda assim é que respeitar, é um ser humano que está vivendo do jeito que achou que devia viver por qualquer razão. Agora, quando a gente está falando de uma coletividade que se sente só, uma coletividade que, particularmente nesse caso a masculina, né? De jovens que, cara, não conseguem mais se relacionar, né, com outras pessoas, com mulheres principalmente, a gente tem um problema para resolver. Então, assim, alguma coisa de errado está acontecendo. As pessoas não querem mais casar, diminuiu muito o número de casamentos, as pessoas não querem mais ter filho, preferem ter bichinho, pet. Né? As pessoas não conseguem se relacionar, estão ficando trancadas em casa, estão se sentindo solitárias. Então, desculpa, né, a gente está... Alguma coisa nessa ideologia progressista, ela está levando a gente para o lugar errado. De novo, não estou fazendo juízo de valor, estou só observando. Né? Acho errado quando o sujeito lá, que é um professor renomado, respeitado internacionalmente, vai lá e culpa a garotada pelo que está acontecendo. Né? A gente já vem vivendo isso, essa é uma das coisas que eu não posso falar. Quer dizer, se eu falo na faculdade, o pessoal me bota para fora lá e me suspende. Né? A gente está vivendo um momento de misandria estrutural.
Eu falei isso outro dia para o pessoal, falei, cara, faz 10 anos que a gente está construindo uma misandria estrutural. É verdade. Eu só não apanhei muito porque a maior parte das pessoas não sabe o que é misandria. Já se acostumou com a palavra misoginia, mas não se acostumou com a palavra misandria. Sim. Mas quando você explica, fala, não, isso é ódio aos homens. Aí, cara, eu vi isso de uma mulher outro dia. Não, mas... E depois de tudo que a gente passou, então não está certo, né? Não, assim, não é porque você não vou passa. discutir. Não é porque você passou que eu tenho que passar. Não é, você não vai resolver o problema usando a mesma coisa que causou o problema. Eu acho que foi Einstein que falou isso aí. Mas não precisava nem ser o Einstein para falar, qualquer pessoa podia dizer isso, que faz sentido, né? Se a gente chegou onde chegou e identificou que temos um problema porque fizemos uma coisa errada, nós vamos simplesmente mudar a coisa errada. Mas claro, discussões filosóficas e sociológicas extensas, mas a verdade é que está ruim. É verdade. E aí, falando dessa parte do colapso todo, e trazendo aí agora para o mundo das empresas, para os líderes, o que eles precisam saber disso para saber lidar bem com isso? Essa é outra pergunta de $1 milhão. Primeiro, não deixa eu esquecer de te responder, mas vou só dar um passo anterior para complementar a resposta que eu estava dando, que é a seguinte. Muitas pessoas estão conscientes de que não está bom, porque a gente não está se sentindo bem. Então, o que começa a acontecer, e eu estou fazendo aqui para vocês, em primeira mão, pessoal, uma previsão de caminho de futuro regenerativo. As pessoas vão buscar mais comunidades. Isso já está acontecendo em pequena escala e vai crescer. Você vai procurar grupos de pessoas com quem você pode voltar a socializar de uma maneira mais tranquila e mais relaxada, sem ficar muito preocupado com o que você está falando, tendo liberdade para discutir suas ideias, tendo liberdade para se posicionar, para abrir seu coração. Perfeito. Eu vou fazer um comentário rápido. Eu vivi uma situação, isso estou falando de uns 10 anos, quando eu estava discutindo mais intensamente a questão da ideologia de gênero, né? Um grupo de mães ali, de mulheres naquele caso, conversando e falando sobre, não, é importante que a pessoa possa escolher o que ela é, como ela é, se ela se sente, se não se sente e tal, pá. E se abordando especificamente a questão de ideologia de gênero do modo geral. Aí uma das mães desse grupo, muito esclarecido, muito iluminado, se deu conta de que ela tinha 2 filhos, um menino e uma menina, e ela teve aquele insight, falou, puxa, eu estou falando disso, que as pessoas podem escolher e tal, pá, mas pessoal, sabe que eu acho que eu preferia que o meu filho homem fosse homem e minha filha mulher fosse mulher, assim, eu vestida de cor-de-rosa, vestido de azul, quase jogaram a mulher pela janela. Né? Porque ela quis, ela estava com ela mesma se sentindo em contradição, porque ela estava defendendo a ideia de que a criança deveria escolher o que ela queria fazer, mas ela percebeu com ela mesma que no papel de mãe, né, mesmo sendo moderninha, ela estava querendo que os filhos dela fossem algo como, e ela se chocou com essa opinião dela própria, normais. Né? Então, o sentimento que ela encontrou nela contrariava tudo que ela estava dizendo e estava defendendo como ideia, porque era a ideologia vigente no momento. Não deu para conversar. Meio que colocaram ela de escanteio no grupo. Não, você não é uma das nossas, porque você não pode ter essa dúvida. Você não pode ter... Como assim, você tem uma ideia espaço. divergente da norma, diferente. Então, esse movimento já começou, tá? As pessoas estão... por necessidade, porque a gente como ser humano precisa dessa questão social, as pessoas estão buscando grupos, comunidades, isso tanto pessoais como profissionais. Né? Não vai resolver o problema, mas pelo menos resgata um pouco, dá um passo para trás nessa dissolução que a gente está vivendo. Aí você perguntou, bom, tá aí, empresa, né? Como é que a gente lidera esta questão? Como é que um líder de uma organização lida com diversidade? Em primeiro lugar, não existe diversidade na maior parte das organizações. A diversidade lato sensu. Na verdade, não é que não existe, sempre existe. Ela não pode ser expressa por conta daquela história de fit cultural. Né? Então, a pessoa entra numa empresa, quando ela entra lá, ela tira a humanidade dela fora e vai se comportar da maneira pela qual a empresa gostaria que ela se comportasse. Perfeito. Do entendimento dela disto. Né? Ela pode, eventualmente, inclusive quando alguém do lado resolve botar as manguinhas para fora, vai lá no RH e reclama.
Aquela pessoa falou isto, aquela pessoa fez aquilo. Isso não está de acordo. E essa reclamação que o pessoal chama de mimimi, ele é tão mais crescente quanto maior o esforço que a pessoa está fazendo para ela ser adequada. Então, eu chego lá, faço um esforço para me comportar, faço um esforço para corresponder à expectativa, para ser direitinho, e o outro não faz, não. Né? Isso acontece muito em religião. Né? Você está lá seguindo uma religião, tal, querendo seguir lá os 10 mandamentos, sei lá, o livro. Né? O livro, a etiqueta. O livro daquela religião, para a vontade do senhor daquela religião, e de repente alguém lá do lado não faz. Você está numa religião, sei lá, que você só pode... indica que você só deve, por exemplo, ter relações sexuais quando casar. Né? E aí tem lá um amiguinho, uma amiguinha que fala, isso é bobagem, e está lá se divertindo. Você morria de vontade de fazer isso também. Sim. Mas o outro faz. Não caiu nenhum raio do céu para fulminar a pessoa. Aí você começa a dizer, não é possível, você expulsar esse cara daqui, ele está atrapalhando. Né? Então, se Deus não faz, faço eu. Pois é, eu acho que, assim, os líderes ainda não tiveram que enfrentar, os líderes modernos não tiveram que enfrentar o desafio de trabalhar com a diversidade. Isso é muito curioso, né? Porque o discurso de diversidade é novo. Né? Eu sou um pouco mais velho, comecei minha vida como executivo antes do discurso da diversidade. Né? Sim. Que começou porque não tinha diversidade. Curiosamente, na época em que eu comecei, a diversidade de opiniões, de atitudes, de posições, ela era mais aceita. Perfeito. Então, eu tive que aprender a lidar com diversidade como executivo. Eu tive uma equipe que, cada um era as pessoas muito distintas e muito vocais, vorazes e briguentas e não sei o quê, e podia, né? Como podia, né? Eu tinha que aprender a lidar com isso. A nova geração de líderes não sabe lidar com isso, porque isso não acontece mais dentro da empresa. A gente trouxe para a empresa cores diferentes. Estatísticas. A gente está equilibrando a quantidade de homem e de mulher, a gente está trazendo gente de outras cores de pele, a gente está trazendo gente que, eventualmente, nem sempre, mas que tem preferências sexuais diferentes, gente que entende o seu gênero de forma diferente, mas não que pensa de forma diferente, ou mesmo que pense, porque no final todo mundo pensa, não permitindo que expresse esses pensamentos diferentes. Então, nesse ponto, está relativamente fácil, porque está tudo homogeneizado. Entretanto, você tem um grupo de pessoas que não está engajada, que não está presente. Aí, então, a história é fazer a pessoa expressar assim como ela acha que tem que ser, ela ser ela mesma. Esquece a... Sim, seria a ideia. Assim, mas são duas questões, né? A primeira é como é que você lidera um time de gente que não é diverso, embora pareça. Porque deixou a diversidade do lado de fora da porta quando entrou. Perfeito. Dê instruções claras e precisas do que eles precisam fazer e eles farão. Perfeito. Das 9 da manhã às 5 da tarde. E depois vão largar a caneta e vão embora. Mas eu quero engajamento. Robô não engaja. Né? Assim, os NPCs não engajam. Você quer engajamento, precisa ter pessoa. Isso. Você quer pessoa presente, tem que dar liberdade para a pessoa se expressar. Mas aí a coisa é complicada, porque a gente tem um outro fenômeno acontecendo, que é o fenômeno da hiperlegislação, que cada vez mais o pai e o governo se mete na nossa vida. Então, você já não pode fazer ou falar o que você gostaria de fazer ou falar, porque você corre o risco de ser preso. Verdade. Literalmente, assim, não é... É uma insegurança jurídica que a gente tá vivendo, não no sentido... Não vou entrar nesse detalhe que também é muito longo, mas basicamente é o que está acontecendo. Então, as pessoas não vão se expressar livremente porque isso é complicado. As pessoas esperam ter no trabalho hoje, como é que é? Segurança emocional, segurança psicológica no trabalho. Esse é outro mito, isso não existe. A segurança psicológica é sua. Né? Você tem que trabalhar, você tem que saber conviver com o outro. Claro que o líder tem que moderar situações e garantir que tem várias técnicas para você quando tem um conflito, né? Fazer a mediação de conflito e tal, pá. Hoje nem tem conflito. Né? Assim, a gente não permite que exista o conflito dentro. É absurdo ter um conflito dentro da empresa. Não pode. Né? Então, o grande desafio do líder hoje não é a diversidade.
embora esse seja o discurso, não, como é que o líder deve não sei o quê. Não, isso não rola ainda, né? E não vai rolar tão cedo. A não ser que o líder estimule, como você mesmo falou. Fala, não, peraí, então a gente devia fazer a pessoa, né, tá mais presente. Tá? Você vai ter engajamento se você conseguir isso, porque aí a pessoa vai estar realmente dentro da empresa junto com você. Mas aí você entra numa área que é muito difícil, que é como é que eu faço para pessoas que têm, assim, que agora estão lá, estão presentes, estão apaixonadas pelo que estão fazendo, estão brigando, estão querendo se posicionar e tal, vão ter conflito. Como é que eu faço, não só para fazer gestão de conflito, que já não é uma coisa fácil, não é, depois que você pega o jeito, nem é tão difícil. Mas numa sociedade que hoje não permite isto. Conflito. E não é que não permite tudo, não permite aquilo que é uma posição que vai contra a ideologia vigente naquele momento. Perfeito. Né? Então você vai ter gente que pode falar, você vai ter assunto que pode ser dito e você vai ter assunto que não pode ser dito, você vai ter posição que não pode ser defendida. É um problema, é um problema. Eu entendo que a pessoa fique indignada que alguém tenha uma certa opinião, entendo, também fico. Pô, como é que o cara pensa um negócio desse? Né? Mas é um direito da pessoa. Graças a Deus é um direito. Aliás, esse é um problema. Está deixando de ser um direito da pessoa, né? Hoje em dia. Dependendo de onde você está deixando de ser um direito. Não, ter a opinião diferente ainda é um direito. Expressar a opinião diferente é que está ficando complicado. Mas eu prefiro ter um problema de lidar com opiniões diferentes do que eu ter um monte de robozinho. Né? Eu que sempre trabalhei com analistas, pessoas pensantes, para olhar para os dados, gerar informação. Né? Hoje, trabalho com líderes para fazer eles pegarem aquilo que eles têm e ajudar eles a transmitir para os outros, né? Ajudar eles a transformar aquilo num segundo passo. Eu prefiro muito mais que eles sejam eles, expressem, falem aquilo que eles são e lidar com esse problema do que lidar com o problema da não diversidade de informação, que aí realmente você não tem o engajamento, você não tem... O cara só está lá fazendo e acabou. Não está comprometido e não estará, porque não está lá. Exato. Né? Então, assim, voltando, eu acho que o líder, nesse momento atual, tem dois caminhos, e aí você meio dicotômico, a seguir. Um deles é o que temos para o momento, as pessoas estão aí, são essas aí, elas têm esse nível baixo de engajamento e continuarão tendo, porque a gente, enquanto empresa, exige que a pessoa deixe a sua humanidade na porta do lado de fora, né? Só repita os chiboletes e os chavões que são cabíveis aqui dentro. Eu vou administrando isso daí e quando a pessoa não estiver desempenhando bem, eu troco, boto outro e vamos embora. Foco na missão. Foco na missão. Isso. É mais ou menos como a gente faz com os agentes lá do ChatGPT. Você treina lá, bota para trabalhar, ele vai fazendo, se por acaso desconfigurado, de vez em quando o algoritmo do GPT degenera. Você tem que apaga esse bot aí e bota outro no lugar. O outro caminho é dizer, não, cara, eu quero algo diferente. Eu quero realmente ter uma equipe humana, presente e tal. Aí ele vai ter que trabalhar, e isso é complicado, na contramão das ideologias convergentes. Ele vai ter que ajudar a sua equipe a desenvolver uma coisa que chama pensamento crítico, que é, talvez, a competência mais relevante dessa década, e talvez a próxima ainda. Aprender a pensar, né, de acordo com você mesmo. Né? Assim, ter um olhar crítico sobre as coisas, e um olhar crítico não é falar mal, é simplesmente assim, deixa eu ver o que eu acho disso aí, eu pessoa física, sem pensar se está certo ou está errado o que eu estou achando tal. Isso serve, o pensamento crítico em si, ele é fundamental para quem trabalha com inteligência artificial generativa, porque as inteligências artificiais generativas, elas reproduzem a história da criação de conteúdo da humanidade. Então tem muita coisa ruim e errada ali presente, tem muita coisa boa também, mas você não pode aceitar aquilo como vem, tem que ter um olhar crítico para aquilo. E fundamental para resolver os problemas que a gente já tem hoje e vai ter pela frente. Então, eu quero ter um time de verdade aqui dentro de casa, tal, então eu preciso trazer o time, incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico. Como é que eu faço isso? Leitura, né? Vai dar uns cursos de filosofia para a turma, por exemplo, já é uma mão na roda, né? Um bom encaminhamento.
Tá certo que eu estou defendendo meu peixe porque eu fiz pós em filosofia também. Né? Mas não chego a ser filósofo, não. Filósofo é meu filho lá. Eu sou um publicitário que aprendeu filosofia, né? E um engenheiro que aprendeu publicidade. É isso que eu ia falar. Então, sou pragmático nesse conhecimento todo. Mas traz a pessoa para abrir a mente, para tentar desenvolver, na medida do que é possível, né, um pensamento autônomo, né, próprio, e conhecimento, porque você tem que trazer conhecimento também. Então, estimula a curiosidade, estimula a criatividade, manda estudar, manda... Né, não nesse sentido do lifelong learning carreirista. Não, tipo, sabe, vai... Para a vida. Para a vida, vai conhecer gente diferente, frequente lugares diferentes, né? E tente suspender o julgamento quando você estiver fazendo isso. Depois você traz para a gente discutir, vamos conversar, criar espaços para que essa conversa possa acontecer. E dentro de um contexto de segurança, né, psicológica, etc., tal, que não é esse contexto de ambiente seguro que se traz hoje. Porque hoje o contexto de ambiente seguro é assim, cara, ninguém pode falar nada para você que te magoe, que te chateie. É um ambiente mais inseguro que existe. Cara, isso é um ambiente fragilizador. Sim. A pessoa tem que saber lidar com isso. Tem que saber, alguém chega aqui e fala algo que você não gosta, você tem que saber lidar com isso. Fala, escuta, vem cá, eu não gostei do que você falou. Eu achei que isso não foi legal, né? E ao mesmo tempo que você se sentir ofendido pelo que a pessoa falou, também você fala para a pessoa isso, mas reflita com você mesmo, por que eu me senti ofendido? Sim. Não, e eu que falei, eu falei, o que eu falei? Eu quis mesmo ofender. Quis ofender. De repente você quis mesmo. Então tá bom. Tudo bem, beleza, eu quis. Então, é assim, a vida... não. A vida é assim, fiquei bravo, quis te ofender. É assim que... Assim, mas às vezes eu melhor do que te bater, não é? Melhor do que te bater, então... Mas às vezes eu ofendi sem querer, eu também preciso tentar entender o que aconteceu. A gente não tem mais esse tipo de conversa. Não. Porque se você me ofendeu, você já é um criminoso. Dependendo da ofensa, é mesmo. Hoje depende se é mesmo, né? É que nem você esperar que o sujeito vá assistir um jogo de futebol e não xingue o juiz, pô. A mãe do juiz, pelo menos. Não bateu o palmo. Não, assim, faz parte da... Quando você está nervoso, você faz essas coisas aí. É natural da humanidade. Ou puxa o tapete, ou, né? Tem gente que faz esse tipo de coisa. Ô, Flávio, voltando lá um pouco no começo que a gente está falando, que a gente estava falando do colapso da sociedade e tal, né? A gente estava falando disso. E aí me veio a memória que a gente sempre esteve preocupado com o futuro. Né? Desde que eu me entendo por gente, eu vejo em filmes, livros, não sei o que, preocupações. Eu comecei, só para não esquecer, a escrever um livro, não deve demorar, deve sair no segundo semestre, que é a Mitologia do Futuro. Mitologia do Futuro? Falando exatamente sobre como é que as pessoas, ao longo do tempo, imaginavam futuros. Isso eu vou querer saber. Eu vou querer ver isso aí. Vai ficar bom, vou querer ler. Então aí veio e tal. Só que eu percebi que de uns anos para cá, a preocupação do futuro ficou muito maior. É isso mesmo? Eu tô. Assim, parece que tá tendo uma urgência de pensar o que é o futuro. Aconteceram duas coisas. A primeira é que sempre que o presente está ruim, as pessoas pensam mais no futuro. Então, no momento como a vida está difícil, sobre vários aspectos, existe uma tendência a se falar mais do futuro mesmo. Né? Porque está ruim, a gente fala, está ruim, mas vai piorar, está ruim, mas vai melhorar. Né? Então, essa visão, esse olhar para frente, ele acontece mesmo. Acho também que o que a gente tem hoje é um certo saudosismo futurista. Porque lá atrás, na década de 80, 90... particularmente na questão tecnológica, porque foi quando começou uma grande aceleração perceptível na nossa vida da tecnologia, porque a tecnologia vem evoluindo ao longo do tempo. Aliás, inclusive, isso é sempre bom pensar, né? Quando você fala assim, internet, não sei o quê, inteligência artificial, compara a inteligência artificial com a invenção da agricultura, né? Com a criação da ideia de plantar. Assim, a ideia de plantar mudou a civilização humana. Total. A gente está aqui hoje porque alguém resolveu plantar. A gente virou sedentário. E é isso que eu ia falar. A plantação
A primeira coisa que você falou assim, agora já não pode mais viajar. A gente era nômade, ficou sedentário. Quer dizer, Exato. olha o tamanho da transformação que isso trouxe. Tudo isso que ele está vivendo aqui é porque alguém um dia descobriu que se plantasse uma semente nascia um pé de milho. Né? Isso é uma revolução muito maior do que a inteligência artificial generativa, até porque a inteligência artificial existia, já está com isso aí há, sei lá, 100 anos trabalhando com isso, pelo menos 50. Não, eu desde a época da faculdade já estudava isso. Tinha. Então mas vamos lá. Onde é que eu estava mesmo na minha Eu estava falando hoje o quanto a gente está olhando para o futuro. Então, acho que tem essa questão. Então, o que aconteceu ali é que na década de 80 e 90, quando começou esse boom tecnológico, a gente olhava para a tecnologia e imaginava futuros melhores, futuros lindos, né? Jetsons, né? Aquela coisa bem... Olha, com a tecnologia tudo será melhor. A coisa evoluía mais lentamente do que hoje, né? E a gente tinha esse sentimento de, tipo, não, tá difícil, mas daqui a pouco vai descobrir a cura do câncer, a gente vai ter carro voador, a gente vai... Né? Um monte de coisa bacana. Hoje, primeiro, aquele futuro que a gente imaginou não rolou. Ele tem umas coisas boas que aconteceram, bastante. Sim. Mas esse momento atual tá pesado. Está pesado por conta da erosão da coesão social, por conta das questões econômicas, por conta da política, por conta da solidão, principalmente, essa coisa que a gente colocou aqui, que a pessoa não pode discordar do outro. Tal. Isso deixa a gente muito só também. Eu estou sozinho no mundo, sou eu com as minhas ideias. Tal. Isso está ruim, está difícil. Você trabalha numa empresa... estamos vivendo a questão, que é uma questão muito importante e crítica, né? A sociedade está envelhecendo, a gente não tem emprego para as pessoas mais velhas, a gente manda a gente manda a experiência embora da empresa. Isso é um absurdo. Eu sou colaborador da Talento Sênior, que é um grupo que trabalha especificamente com esse tipo de questão, né? De ajudar as empresas a contarem com a expertise dos grandes profissionais. Eu gosto de fazer isso para isso, cara. Para mim, eu concordo plenamente com você, eu preciso fazer, porque para mim é muito isso, assim, o cara tá mais velho, ele tem uma experiência gigante para trazer e as empresas não querem mais. Mas não querem, eu reclamo do velho, o cara não é tecnológico, né? Como se não fosse a geração Baby Boomer que criou a tecnologia do jeito que ela é. Exatamente. Os jovens também não querem trabalhar, claro, você faz uma empresa em que você não deixa o cara entrar dentro da empresa, só pode entrar o NPC dele, só pode entrar o... Né? Sobrou quem? Sobrou os caras que tem que pagar a conta, né? Tem que pagar a conta e ainda não custa tão caro, isso, né? Que é o pessoal que fala, não, assim, eu não precisa ter uma causa. Pessoal, isso é importante, vou deixar outro recado importante para vocês. Essa história de procurar causas para trabalhar, empresas com propósito, trabalho com propósito, o principal propósito do trabalho é evitar que os boletos vençam. É pagar conta. Isso. E não existe propósito mais nobre do que esse para se trabalhar. É aquilo que a gente falou em algum momento aqui, cuidar de si mesmo é a única obrigação realmente que a gente não pode transferir. Não dá, a gente nasceu para isso. E ser capaz de ter onde dormir, ter onde comer, faz parte de cuidar de si mesmo. Então, a gente trabalha para isso. É para isso que a gente trabalha. Se puder também fazer um trabalho bacana, legal, né, que proteger as baleias, que tá ótimo, cara. Acho mais bacana ainda porque você vai trabalhar mais feliz. Mas a maior parte das pessoas, e particularmente em países como o Brasil, em que você tem uma distância social muito grande, fica muito feliz de ter um emprego. Claro. E em tendo um emprego, faz o possível para ele ser bom. Né? Primeiro, para não perder, e segundo, já que eu vou ter que ficar aqui o dia inteiro, deixa eu ver se eu consigo me dar bem com o cara do lado aqui, né? Para poder ser minimamente divertido, porque eu vou ter que trabalhar aqui. Então, não ter que chegar segunda-feira e estar desesperado porque chegou segunda-feira. Fica muito chato mesmo. Né? É pior do que não chegar segunda-feira e só não ter a segunda-feira para ir trabalhar. Então. É assim que a vida tá, né? Não, e essa discussão do futuro, eu vejo que hoje elas estão muito presentes também dentro das empresas. Elas estão preocupadas com o futuro, né? De olhar para o futuro. Mais ou menos, tá? Por quê? Porque você tem uma enorme preocupação de todas as organizações em fechar o trimestre. Perfeito. Uma questão imediatista. E isso foi outra coisa que a aceleração trouxe. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, em particular, a coisa mais importante era a construção de marca. Certo. Marketing. A gente tem que ter uma marca que perdure, que não sei o quê, etc. Tal. Não é que deixou de ser importante.
Mas o tempo que você dedicava para isso antes, e quando você fazia campanhas publicitárias, você fazia coisas assim, pensando em 2, 3, 4 anos para frente. Hoje você pensa em fazer ativação na internet para fechar o mês, para conseguir vender um pouco mais. Perfeito. E a marca? A marca a gente vê depois. A marca a gente, né, dá um jeito mais tarde. Então, também não é assim. Hoje você tem uma preocupação muito maior com hoje do que com o futuro de uma empresa. Não, perfeito. Quando eu me referi ao futuro, eu estava me referindo assim, elas olharem mais o que deve estar acontecendo no futuro, que eu preciso fazer para chegar lá. É óbvio que toda empresa está olhando para o hoje que eu preciso pagar. Matheus, eu gostaria que fosse assim. Aliás, quando uma das razões que me levou a me posicionar também como conselheiro consultivo, você sabe que eu tenho lá a formação na Board Academy disso aí, e faço parte da comissão do Conselho Consultivo do Futuro da Board Academy, lá com mais 20 outros profissionais que são dedicados especificamente a pensar, futuro. E por que a gente escolheu esse tema desta comissão para trabalhar? Porque está muito claro que no dia a dia as empresas estão muito desesperadas, muito preocupadas em conseguir sobreviver, conseguir atingir o resultado previsto para o mês, para o trimestre. Perfeito. Longo prazo é o ano, né? E alguém precisa estar olhando mais para frente. Alguém precisa estar olhando para isso que você acabou de falar. Por onde é que a gente está indo, qual o caminho, qual a implicação da chegada da tecnologia, o que eu tenho que fazer lá na frente. O Conselho Consultivo serve para isso. Você bota lá um grupo de pessoas que não tem obrigação, não está envolvido, aliás, nem deve se meter nas decisões diárias da empresa, está lá para aconselhar se precisar, mas que está lá para olhar para frente, para pensar nas consequências daquilo que está sendo feito hoje. Perfeito. Né? Eu acho que toda empresa, depois que chega a um certo porte, precisa ter um conselho consultivo. Um empreendedor de menor porte deveria ter pelo menos alguém, um amigo, um consultor para trocar ideia e dar esses toques. Por quê? Porque quando a gente está tocando um negócio, não sei se você já foi empreendedor, eu já fui também, então não dá muito tempo para ficar pensando no futuro. Você tem que resolver os pepinos de hoje, não é nem do trimestre, entendeu? É de hoje, né? Alguém pode chegar para você e dar assim, cara, quando eu fiz a transição de trabalhar em organizações para ser consultor e conselheiro, eu tive que aprender um monte de coisa nova. Né? E tem que matar um leão por dia. Felizmente eu tive mentores que me deram uns toques no meio do caminho e me fizeram, olha, você está fazendo isso aqui errado. Lá na frente isso aqui não vai dar certo. Aprendi muito com eu vou defender a mentoria que eu defendi lá atrás. Né? Aprendi muito com mentores, porque, cara, me cortaram. Teve coisa que eu levei 1 ano para aprender, que se eu tivesse tropeçado com o mentor certo antes, eu tinha aprendido em 2 semanas. Eu aprendo rápido, né? Se conversar. Então, é essa a situação que a gente está vivendo hoje. Né? Dentro das empresas, as empresas têm grana, têm, inclusive, consciência e conhecimento e cultura para ter um conselho consultivo. Os pequenos normalmente não têm, as empresas familiares normalmente não têm, mas já está tendo um despertar para isso. Já tem boa parte das empresas familiares de médio porte que já estão criando um conselho, particularmente aquelas empresas que estão em transição, né? Que o fundador está passando o bastão para os filhos, para o resto da família, e aí precisa ter alguém para mediar essa questão e para dar uma estabilidade para o negócio. Mas eu diria que o principal fundamento para um conselho consultivo é isso que você acabou de falar. Estar descolado da operação cotidiana e olhar para frente. Perfeito. Flávio, eu queria falar mais um monte de coisa aqui contigo. Eu queria falar da sua experiência no passado como CEO, a transição da carreira. Tinha mais um monte de coisa. Tem que falar de futuro. Passado já foi. Não, mas é pegar justamente isso. A gente aprende no passado. Estatístico que eu diga. Estatístico que eu diga. Você sabe que, só para encerrar essa questão de futuro, né? Você tem várias âncoras para pensar futuro. Porque sempre que você pensa futuro, você assistiu Lost? Sim. A série? Tem um cara que, assim, eu sou péssimo para nome, tá? Mas tem um cara que ele fazia um personagem que começou a ficar perdido no presente, no passado e no futuro. Você lembra disso? Ele ia para frente, voltava. Sim. E um dia ele foi falar com um professor que era de uma universidade qualquer, num dos pulos que ele deu, passado, presente e futuro,
E o professor no passado falou que ele tinha que procurar no futuro ou vice-versa. Ele chegou lá na sala e o professor falou, olha, você precisa, quando você está perdido entre presente, passado e futuro, você precisa de uma âncora, senão você vai ficar louco. Você precisa ter alguma coisa que exista no passado, no presente e no futuro que te permita olhar para essas coisas e ter uma certa estabilidade. Todo mundo que trabalha com análise estratégica de cenário futuro, todos os futuristas, usam âncoras. A gente comentou do SXSW, normalmente lá, quem é a estrela futurista é a Amy Webb. A âncora dela é tecnologia. Ela vai lá, fala de tecnologia, para onde a tecnologia está indo e como é que a tecnologia vai mudar o mundo, né? Você pegar a Fate Popcorn, por exemplo, ela olhava negócios como âncora, como é que os ecossistemas de negócio evoluem, né? Você pode usar, quem é estatístico normalmente, tem essa formação, usa análise estatística econômica, previsões econômicas como referência para, olha, porque a economia também define a sociedade, né? Na verdade, existe um modelo chamado PESTEL, que é um modelo analítico que você diz assim, olha, você quer pensar em futuro, você tem que pensar em política, economia, sociedade, tecnologia, meio ambiente e legislação. São esses 6 vetores principais que transformam a sociedade. Agora, a questão da âncora é onde você se sente mais confortável, acredita que seja o principal vetor. Na metodologia que eu uso, eu coloco o ser humano no centro. É a pessoa. Eu acho que a pessoa é que determina os desejos, necessidades e insatisfações. As pessoas que determinam o futuro. Ah, mas é tecnologia. A tecnologia que vai dar certo é a que atende desejo, necessidade e insatisfação das pessoas. É assim sucessivamente, senão eu vou ficar o dia inteiro falando. Sim. Mas acho que esse é o recado talvez importante com relação ao pensamento do futuro. Você tem que escolher uma âncora, né, que eu sugiro que seja o ser humano. A gente está precisando que alguém olhando para a gente, né, e pensando nisso. E a partir desse entendimento, né, você consegue entender como é que você como empresa pode posicionar o teu produto, como é que você como empresa pode, né, vamos dizer, garantir que você esteja presente nesse futuro e construir um futuro que seja melhor, não só para a empresa, mas para as pessoas do entorno, porque a gente vive, né, quem é o principal stakeholder de qualquer negócio? É um consumidor na ponta, é alguém, um ser humano vivo, que quanto mais feliz ele estiver, mais satisfeito ele estiver, melhor ele estiver, mais ele vai consumir, mais ele vai ter condição de fazer isso, mais ele vai querer viver feliz, né? É bem este caminho. E uma última pergunta, para quem quiser te acompanhar, vai pelo Descolapso? Dois caminhos. LinkedIn, Flávio Ferrari 1, fácil me achar lá, que é onde eu tenho... Tem um? Tem um. Eu não tinha percebido que tinha um. Não, no endereço. No endereço, Flávio.ferrari _1, se eu não me engano. E provavelmente eu sou o Flávio Ferrari brasileiro mais conhecido no LinkedIn. O que não acontece no YouTube, porque tem um cara que é cantor, que é produtor de música e tal, esse é o que aparece primeiro. E lá no YouTube eu tenho um canal que chama Descolapso, que é YouTube/Descolapso, esse é fácil de achar. E qual a diferença das duas coisas? No LinkedIn eu faço um monte de posts, falo sempre com foco em análise estratégica de cenário futuro e negócios, e a gente tem uma newsletter lá também, que chama Futuros, e onde eu faço na newsletter eu exploro, boto mais dados, faço uma coisa mais consubstanciada. Lá no canal Descolapso é um canal que está em constante transição, constante transformação, né? Graças a Deus. Tá lá, inclusive tem lá o meu podcast também. Eu entrevisto normalmente empreendedores brasileiros para conversar sobre o futuro do negócio deles, como é que eles estão trabalhando com isso. Mas é um espaço que nasceu com essa proposta de falar sobre futuros regenerativos, sobre coisas positivas, falar de futuro e falar de coisas positivas. E ainda tem uma certa variedade. Por exemplo, tem lá uma aula gratuita de 1 hora para explicar o que é inteligência artificial, como é que você usa, para que pode servir no seu dia a dia e tal, que está alinhada com a última mentoria que eu falei para você que eu fiz, né, que é uma mentoria de atualização digital. Aliás, a gente até passou por cima desse texto, né, dessa questão, que é, dentro dessa complexidade que a gente está vivendo, o que é que a gente precisa aprender? Isso é importante para vocês. Eu fiz essa mentoria especificamente para falar de tecnologia. Em tecnologia, o que é que você precisa conhecer, o que é que você precisa explorar, o que é que você precisa se aprofundar efetivamente.
Perfeito. Porque você falou lá no começo, não dá para saber tudo. Não dá. Escolha. Seja da área que você for, mesmo que você seja da área de tecnologia, não dá para saber tudo. Essa é outra dica importante, porque eu comentei com você que o TikTok é um dos lugares que eu mais adquiro conhecimentos. E todo mundo fala, eu esperava mais de você. Eu esperava que você tivesse lendo um livro, tal. Eu também leio livro, não é assim não. Mas dentro daquela história de consciência crítica, pessoal, ao invés de rejeitar o pensamento antagônico, o pensamento divergente, o pensamento discordante, faça o contrário. Ouça, leia, pesquise, vai atrás. Procure entender de onde veio aquilo e faça uma análise crítica daquilo. Quase sempre uma ideia que parece completamente absurda, ela tem alguma coisa interessante, inteligente ali que pode te ajudar, até na sua ideia, que é linda e maravilhosa, entendeu? Mas a gente aprende mais com a discordância do que com a concordância. Buscar conteúdo que reforça o que a gente já pensa chama viés de confirmação. É o que todos os algoritmos e todas as redes sociais fazem com a gente. Então, driblem os algoritmos. Sim. Olhem coisas que vocês não costumam olhar. Eu vou até um pouquinho mais longe, não só ali. Evita de usar, eu falo para todo mundo, evita de usar só uma inteligência artificial. Usa o ChatGPT, tá bom. Usa depois um pouco o Gemini, usa um pouco o Copilot. Vai mudando, porque elas têm... Se você ficar usar uma só, você vai trabalhar igual a ela. Porque ela tem seu formato de trazer o que ela vai te trazer, porque o que uma traz, a outra não traz e vice-versa. Eu estou lembrando você está falando isso, estou lembrando da palavra crucial. Crucial é uma palavra bonita, né? Assim, isto é crucial. Mas raramente era vista até o surgimento do ChatGPT, porque ele diz que tudo é crucial. Assim, todo o texto do ChatGPT tem a palavra crucial. Tem lá. É uma das palavras que se repete. Ele é muito adjetivador de coisas, né? Sim. E de repente, cara, todo mundo está usando a palavra crucial. Mesmo quem escreve, né? Entrou, voltou para o repertório, ressuscitamos o crucial. Já sabe quem que usa o ChatGPT. Flávio, obrigado pelo convite, Matheus. Eu que agradeço você ter vindo, foi bom demais. E eu vou falar, você vai voltar aqui, porque tem mais um monte de coisa para a gente conversar. Vamos embora, marcamos. Pessoal, obrigado por assistir. Dá um clique aí no coração, siga o canal, recomende aos amigos, pode recomendar para os inimigos também? Pode, mais ainda. Vamos fazer isso aqui crescer, cara. Espaço onde a gente pode conversar, pode discutir, pode conversar, são raros e são muito importantes para futuros regenerativos. A gente precisa disso, precisa de conversa. É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo, gente. Até mais.